Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E toda semana temos aqui muitas coisas para falar, principalmente do futebol, que é a paixão nacional, né? E hoje, né, os três mosqueteiros. Vou começar de que lado? Hoje daqui, que estava sumido, né, doutor? Hoje está todo de vermelho. Essa da Áfia, não? Não, essa é a Cancha, ex-patrocinadora do América do Rio. Do Vasco, do América. Triste porque perdeu um título, mas vamos lá, tudo bem, Deus? Não, tudo bem. Boa tarde, quase boa noite, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Olha, eu gostaria de pautar meu boa tarde, quase boa noite, em três coisas: Campeonato Carioca, Paulista. O Campeonato Carioca, eu falei que só uma hecatombe tirava o título do Flamengo, e o Fluminense foi até bem. O que é hecatombe? É aquele tsunami, aquele terremoto. Ele fala umas coisas aqui, doutor, que eu tenho que traduzir para o telespectador. E o Corinthians ganhou do Palmeiras lá na Aliança Arena. E aquilo que eu sempre falei, o Neymar, eu já joguei a toalha contra o Neymar, porque ele está com 33 anos e age como se tivesse 12. E a reeleição do Edinaldo, e me parece que ele arrumou um personal aparência, né? Ele está aparecendo melhor, sorridente, barba feita, maquiado, com a liturgia do cargo, né? Isso é bom. Gravata apertadinha. Ele parece que agora ele falou assim, não, agora eu sou presidente de fato e de direito. Até 2030. Porque é aquilo que eu falo, né? Você vê o Papa, ele aparece lá com aquela bata dele, com os insígnios aqui no cachecol dele da Igreja Católica, com o bonezinho. Você vê o Rabino aparece lá todo circunflexo, com o bonezinho dele. O Merentíssimo aqui, o nosso deputado, o nosso advogado com pinta de galã, aparece lá de terno. Um juiz aparece de toga, com a toga dele. Então, e nós dois? Existe a liturgia do cargo, né? Você não pode sair por aí comendo churrasquinho, espumando pela boca e tomando caldo de cana, cara. Aonde nós vamos parar se as pessoas que têm algum cargo começar a fazer isso? Aliás, eu acho de um mau gosto terrível, homem ou mulher sair comendo no meio da rua. Eu acho muito feio. No elevador. Eu acho de um mau gosto terrível. E no futebol candango, vi o jogo todinho do Ceilândia. Vai fazer o programa tudo agora na sua abertura. Do Ceilândia. Doutor. Calma, rapaz. Aí eu vou falar sobre a partida depois. O Ceilândia e o Capital. O Capital mereceu nas duas partidas, mereceu. E o Gama passou um carro no Brasiliense. Eu acho que dificilmente reverte. E seleção brasileira hoje, I believe. Eu acredito. Doutor Wilma, depois desse explanação, não sobrou nada, só boa tarde. Nada, uma aula. Nós vamos substituir o quê, doutor? Eu me sinto constrangido de falar alguma coisa agora, depois dessa aula aí, proferida pelo professor Bosco. Isso ele não foi lá em Portugal ainda, porque se ele tivesse voltado... Nilton, presidente, boa tarde, quase boa noite, presidente, Nilton e o professor Bosco, um prazer estar aqui de novo para esse bate-bola, não é bem um bate-bola, é o Tribuna do Esporte, tá bem? Em que me parece que a pauta aí que nós fizemos mais cedo... Tem que andar depressa. Tá cheia, então vamos correr, vamos andar, tá bem? Prazer grande estar aqui de novo. Prazer ter o senhor aqui. Amanhã, né, deixa eu ver aqui como é que nós vamos começar aqui. Amanhã, semifinal, Brasiliense Gama. Amanhã é a primeira partida, né? Não, é a primeira partida. Segunda, já amanhã já. Então é a segunda partida da semifinal. É isso.
É isso? Amanhã nós vamos estar lá, eu, o doutor e o Luiz Maurício. Você podia ir também, ué. Cadê a ABCD? A mulher não deixou, já expliquei. Não, eu vou pagar o ingresso e ver vocês trabalhar. Porque agora eu tô assim, ó, que o cara fala em trabalho comigo, meu corpo fica cheio de urticária. Olha que jeito que eu estou aqui, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia o que eu tenho passado em relação a isso. Não, em relação a isso que o professor está falando. Trabalhando, né? Em relação a trabalho. Ele falou em trabalho comigo, era igual um cachorrinho que nós tínhamos, né? Chamava Spiff. Espife. Ele era uma mistura de bacê com vira-lata. Mas era uma coisa impressionante. Quando você falava assim, Spiff, tomar banho, rapaz, ele virava uma coisa. Mesmo assim, é falar em serviço comigo, trabalho comigo. Nossa, rapaz, eu tenho coisas para fazer. Eu já tenho muito tempo que eu deixo correr 30 dias por mês. Mas vamos lá, professor. O que vocês acham amanhã? O professor Bosco diz que o Gama já eliminou o Brasiliense. Eu concordo com ele, eu acho muito difícil reverter um 3-0. Embora seja na casa do adversário, na casa do Brasiliense, mas reverter um 3-0, a equipe do Gama tem que jogar horrorosamente para levar 3-0 e ir para pênalti ou tomar uma virada. Não tem pênalti. Né? Se der empate, o Brasiliense tem melhor campanha. Então passou. tá bom. Então, se der 3-3, passa o Brasiliense e o Gama roda. Agora, acho muito difícil o Brasiliense marcar, ainda que seja no seu campo, com a sua torcida, e deve estar com o Cerejão cheio amanhã, ele conseguir marcar 3-0 em cima do Gama. Isso é um ponto de vista meu. Vamos ver amanhã, que estaremos lá. Né? Estaremos lá amanhã. Tá bem? O nosso lá, Tico-Tico. Você já é nosso convidado aí. Depois a gente vai passar o tape desse jogo para garantir lá que tá tudo ok. Eles estão comentando aí que o Brasiliense pode ser ajudado extra-campo. Você não acredita nisso? Porque nós vamos ter lá o VAR, deve ser o Rodrigo Raposo. O Rodrigo Raposo é um árbitro sério. Você já ouviu aquela história daquele centroavante maluco que o Corinthians tinha falando do Vanderlei Luxemburgo? Não. O Vanderlei Luxemburgo chegou pro Viola, para aqueles malucos que tinha lá no Corinthians, né? E botou a irmã dele, que era mãe de santo, para benzer todo mundo, para virar um jogo contra o Palmeiras. Né? E virou? Aí o volante do Palmeiras, né, o moleque lá que depois foi vendido, no primeiro minuto de jogo ele estava marcando o melhor jogador do Palmeiras e já torceu logo o joelho, saiu com 2 minutos. Ou seja, eu acho que nem com todos os pais de santo e todas as ajudas de santo, sal grosso, pode acontecer, mas futebol é futebol. Se o Brasiliense fizer um gol a cada 30 minutos e não tomar nenhum gol, ele se classifica. Se o Gama fizer um gol, o Botafogo vai ter, o Brasiliense vai ter que fazer um gol a cada 20 minutos, já fica mais difícil. Então, é muito difícil. É muito difícil, eu concordo com você. E até, vou jogar uma pimenta aqui, até porque o técnico do Gama, o Luiz Carlos, no jogo do Samambaia e alguma coisa, pediu boné lá no intervalo. Então ele está mordido com o Brasiliense. O volante do Palmeiras que machucou com 2 minutos é o Pierre. Ficou o 6 Pierre, meses sem jogar bola. Eu lembro do Pierre. Isso porque a irmã do Vanderlei benzeu o time todo. Então eu acho... Urucubaca. Então eu acho que aí vai ser um jogo que não vai ter moleza para o Brasiliense, não. Mesmo com todo o aparato do Brasiliense, vai jogar em casa com a sua torcida e a torcida vai incentivar o Brasiliense, mas 3-0, doutor, é complicado, é muito difícil. Eu também vou cravar o Gama lá na final com o Capital.
Capital mereceu, né? Pois é. Fez uma bela campanha. Jogou contra o Gama lá de igual para igual, De igual pra igual, saiu é. vivo, né? Depois Não fez jogou a lá besta. com Ceilândia, ou antes jogou com Ceilândia também, né? Não fez a besteira que o Brasiliense fez, né? O Capital saiu vivo lá do Abadião. Abadião. O Brasiliense Saiu saiu morto. todo despedaçado, Despedaçado. parecia o Coiote brigando com o Bibi. E quase que foi mais lá no. Porque um jogador lá perdeu um gol feito. Mas ontem, então tá aí. Eu acho que matamos a pauta aí. Amanhã nós vamos Estaremos ver lá no Estaremos lá, se Cerejão, Deus quiser. né? E mandaremos um abraço lá para o professor Bosco. De repente nós puxa ele lá pra cima, se disfarçando, mas aí você vai querer processar nós, o senhor sem quer dar carteira, BCD. sem carteira. Você não tem um repórter, não? O repórter vai lá me entrevista. Tá bom. Nós vamos dar um jeito. Bom, ontem lá no Bezerrão, tivemos lá Mas independente de ser filiado, a BCD. eu sou jornalista profissional com registro. Mas não vale aqui, para nós tem que ter a BCD ali, não. porque senão não E tem. não tem, Doutor? não tem problema. Eu acho que o que, como diria lá César, a César o que é de César. Né? Ó, futebol feminino começou ontem o Campeonato Brasileiro Futebol Feminino para o time do DF. Primeira fase, primeiro jogo, só que o jogo estava marcado para as 19 horas e caiu um pé d'água lá no Bezerrão. Foi. Eu não imaginava o Bezerrão ali, que é um recém-reformado. O que não tem escoamento Não tem, de não água tem, das não. laterais, não? Não tem. O jogo ficou atrasado 1h30. Era pra Parecia começar um às lago. 0 horas, foi começar às 20h30. Parecia um lago. Parecia um lago. E aí, o que aconteceu, doutor? O time desmotiva, cansa, vai ter que... Aí tal. E aí, meu amigo, era contra o Corinthians. E o Corinthians não desmotivou, não. Não, 8-2. Nossa. 8-2. Mas não há de ser nada, não. O Real vai recuperar. Tem espaço aí para recuperar. Eu quero é dar os parabéns para elas, que elas julgaram o que sabia e o que podia, né? Sem machucar ninguém, jogou limpo. Então tá aí. Tá as duas equipes, tanto o Corinthians quanto o Real, né? E o Corinthians tem uma tal de Vicky Albuquerque lá que eu vou te contar. A Vicky é muito boa. É, muito boa de bola. Então tá aí. E o Flamengo perdeu para o São Paulo de 1-0 lá no Morumbis. não, lá na casa do Flamengo. Ele está jogando lá na ilha, né, do governador. Ele joga lá no campo da Portuguesa. Bom, matamos o feminino aqui, porque hoje o doutor está assim meio corrido, nós estamos correndo também aqui. Tem recado pro senhor aqui, viu? Tá bom. Edinaldo, nós já falou tudo no começo, né, doutor? Não, mas Mas Um novo estilo, deixa eu um só novo pra- estilo. deixa eu só contratou um personal moda. É. Melhorou muito. Eu que era Estiloso. que era um crítico ferraz, tenaz. Já foi comprado, doutor. aquele Porsche amarelo que ele apresentou ali, aí tem, doutor. Não tenho dedo do Edinaldo, não. Eu não aguento, Mas olha, peraí. Eu não aguento olhar o Edinaldo na televisão sem me lembrar do professor. Mas ele melhorou, cara. Eu dou a mão pra ele. melhorou ou não melhorou? Doutor, sendo melhorou. sincero, melhorou ou não melhorou? Falta Não, fechar o paletó. cá entre nós. É só o primeiro botão, Edinaldo. Cá entre nós. Cá entre nós. Cara, ele parecia no começo com aquela barba mal feita, cansado, cabelo despenteado. Não tinha Melhorou condição. bastante. Melhorou. Edinaldo, Vocês acreditam agora que realmente vai até 2030? Eu vou fazer a pergunta para os dois, se puder responder rapidinho, né? Porque o senhor está com pressa. Claro. Mas eu queria saber o seguinte: vocês acreditam agora 27 federações E mais 40 clubes. e mais 40 clubes? É. 20 Ele da vai- Série A e 20 da Série Ele B. ganhou um cheque em branco para fazer uma administração do jeito que ele quer? Só não faz se não quiser, Newton. Só não faz se não quiser. Eu acho o seguinte. Posso falar? Pode. Eu acho o seguinte. Aproveita já emenda aí o que o senhor É. acha que deveria mudar na CBF.
Nilton, Depois o deveria professor responde também. mudar algumas coisas, principalmente contratar um técnico. Eu até era muito fã do Dorival, mas tem uma coisa que parece que tem um sapo cururu preto da boca Pra fora. costurada, e tem um narrador ligando aqui pra No mim. mínimo é Luiz Maurício. Tem um narrador ligando aqui Nosso pra mim. companheiro Luiz Maurício. Atende aí, doutor. Fala pra ele que nós estamos gravando. Eu desliguei, que É. não posso atender agora. Vai ver, vai ligar aqui agora. Quer ver? E deve ter um sapo cururu, ou lá na CBF, ou lá em Teresópolis. Porque não é possível. Não tem um técnico que assume a comissão técnica da seleção brasileira que consegue fazer um trabalho que convença pelo menos num percentual de 60%, 70% da torcida brasileira, professor. Não pode. Ele começa a praticar os mesmos erros dos técnicos passados. Não consegue botar um time... Colocar a cara dele. O João Pedro entrou, não foi bem, tira o João Pedro. Aí vai botar o Hendrick. Então, é preciso... Eu entendo e sabemos, somos cronistas, sabemos que dirigente não tem que escalar time. Já falamos isso aqui quase uma centena de vezes. Mas também, eu acho que a presidência, a direção da CBF deveria chamar o técnico da seleção, qualquer que seja ele, o Dorival, o Tite, quem quer que seja, e dizer: amigo, olha, não deixa vazar na imprensa não, mas diz assim, ó, por que você não escala fulano e fulano e fulano? Por que não? Então por que convocou? Ele mudou pro jogo de hoje, Nilton, 7 peças. Mas 3 foram machucados. Pois é, mas são 7. Aliás, professor. 3 não, 4 foram machucados. Pois é. O goleiro e mais 3 de mim. Então. Aí não é culpa dele, né? Sim, Não, mas aí teve uns que dá mesmo cartão, assim, terceiro cartão. mesmo assim. Então, eu acho que é preciso ter mais pulso. Que jeito é a CBF lá dentro? Nós não sabemos. Eu fui uma vez na CBF, quando ela funcionava, era pequenininha, funcionava ali atrás da igreja da Candelária, na Onde Presidente... roubaram a taça Júlio Ribeiro. Foi, ali atrás da E dissolver, né? Nunca mais acharam. atrás Foi pra da Marte. Candelária ali. Eu fui lá uma vez resolver um problema de um jogador. Quando era lá, eu estou tentando me lembrar o nome do jogador. Quando eu cheguei lá, o cara que me atendeu disse: ih, rapaz, ô doutor, eu já era advogado, já antigo. Pouco antes da CBF ir lá para Barra da Tijuca. E aí ele disse assim, eu não sei se era, não era o Magno Malta, não era, mas era um jogador Magno, não sei o que e tal, rodado, e eu fui lá para ver se resolvia liberar ele e tal, não sei o que eu nem me lembro o que deu. Fiz bem. Magno Alves, né? Magno Alves era Não. do Fluminense. É. Ele rodou o Brasil Mas é inteiro. aquele mesmo, é aquele mesmo, que era do Fluminense. E aí- Magnata, fazia muito gol. Era. E aí, tem alguma coisa que não se consegue destrinchar. O que acontece? 90% dos jogadores da seleção, convocados para a seleção, acabam de tanto jogar bola, jogar bem, nos seus times, na Europa, aqui. Vai começar aqui pelo Arana, que joga um bom futebol no Atlético, chega na seleção, não joga. O Rodrigo, o que o Rodrigo fez, professor, na partida passada contra a Colômbia? Foi um jogador apagado. O Vinícius Júnior marcou, tomou aquele pênalti e depois marcou aquele gol, mas eu nem sei como, porque ele não joga a metade que ele joga no Real Madrid. E isso é uma visão minha. E os rádios, e comentário de rádio, TV e jornal que nós vemos. Alguma coisa tem que nós não conseguimos destrinchar isso. Eu vou descontar, eu vou Tá? falar para o senhor o Ok? que é. Vamos ver se coincide com o que eu penso. É empresário. Eu... Agora eu só queria saber, antes de você responder, eu queria saber o seguinte.
por que da birra? Porque é birra, porque não é possível. É sete jogadores que não vão, que saíram. Mas não é só ele, não é só o Hendrick. Cadê o melhor jogador brasileiro, que é o Estevão? É o Estevão. E tem, aí ele chama um cara e bota o cara e dá o cara treinando já com a seleção lá um punhado de dias. O Estevão outro dia marcou 2 gols pelo Palmeiras. É um jogador liso, dribla bem, dá assistência, cruza bem. Como diria Jack Estripador, vamos por parte. Vamos por parte. Nem prancha. Primeiro o braço, depois o nariz. Vamos por parte. Primeiro sobre a reeleição do Edinaldo. Do novo estiloso. Como dizia, o novo estiloso. Como dizia o filósofo da porrada, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. É burra. Então, se os 40 mais os 27 são 67. Se ninguém discorda, é o efeito manada. Pois é. Cai o búfalo chefe aqui, cai todos os outros aqui. E se não cair, as empurra. Tá. Porque vem a manada, cai na marra. Ninguém votou contra. Segundo. Mesmo pra ter o... Não. Segundo, o futebol brasileiro está indo a passos largos Para falência. para falência. Já estava no ralo, agora vai para o esgoto. Essa é a minha visão. Porque o Ramon, sub-17, sub-20, tudo que você falou aí sobre a seleção principal acontece na 17 sub-20. Menos uma coisa chamada padrão de jogo. Ontem eu estava vendo em Espanha, foi ontem ou antes de ontem? Anteontem. Espanha e França. Não, Espanha Espanha e França. Não, Que França. Holanda. Holanda. Espanha e Holanda. O banco da Espanha tinha de 19 a 22 anos, todos da categoria de base. E olha que eles entravam lá, o time não caía o padrão 1 minuto. Então. O porquê? Porque do sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 até o profissional. Ponteiro direito é um fenômeno. Até o profissional, todos trabalham do mesmo jeito. Bom, o Ramon segue o Dorival e o Dorival segue o Ramon. A seleção brasileira não tem padrão, os meninos que entram lá ficam mais perdidos do que pipoca na boca de banguelo. Então, é um Deus nos acuda. Bom, aí a terceira e último questionamento. Por que todo mundo machucou? Calendário. Não interessa para a CBF nada sobre o futebol. O que interessa é os patrocinadores e a verba que entra lá para manter os presidentes de federações, manter o jabazinho para Série B e o jabazão para Série A, né? O prêmio que a CBF dá, passagem de avião, etc. E tá todo mundo bem, mas não tá bem não. Não tá bem não, porque o futebol brasileiro tá indo por um caminho errado. Almada, Savarino, jogadores do terceiro escalão no país deles, são titular na seleção brasileira com o pé nas costas. O Brasil não tem 2 meias, o Brasil inteiro não tem 2 meias igual o Savarino e o Almada. Por quê? Porque não existe uma filosofia do futebol brasileiro que já produziu Gerson, Didi, Zenon, Pita, Ailton Lira. Eu vou ficar aqui falando meia hora. Esses jogadores de hoje em dia não tem um segundo volante. O último segundo volante foi Juninho Pernambucano, tá? Que era o meia-direita antigo do Gerson, do Didi, do Rivelino, etc. Então, ninguém questiona isso. Nós temos aí o Rafael Veiga e o Gerson. O Rafael Veiga e o Gerson são dois, seriam para ser 2 segundos volantes. O Gerson às vezes joga de ponta de lança e o Rafael Veiga também. Nós não temos
nós não temos mais um Ganso. O Ganso não dá mais, não tem condição. Um jogador que pensa o jogo. Olha o Almada, o gol que o Almada fez. O Almada entrou lá, parecia que ele estava jogando na seleção argentina, tinha 20 anos. O Almada é ex-juvenil. Então, na reeleição, não se discutiu nada sobre os problemas do futebol brasileiro. Agora, eu sou obrigado a concordar que o personal visual do Edinaldo melhorou e muito, melhorou e muito a imagem, o layout dele, o sex appeal do Edinaldo. Eu quero fazer uma observação sobre um jogador que foi para a seleção brasileira. Eu não consigo entender. O Arias jogou de meia melhor do que todo mundo. Não, o Richard Rios deu um banho aí, né? Eu não consigo entender dois, como convocou o Neymar. O Neymar foi cortado porque estava lesionado. Convocou o Gerson e o Gerson saiu, me parece, 15 minutos. 25 minutos. 25 minutos do primeiro tempo. No retrospecto que foi feito sobre o Gerson, foi dito que o Gerson já saiu do jogo Flamengo e Fluminense sentindo dores, lesionado. Como é que convocou? Por que convocou? Sabendo que uma lesão, ela não se resolve de um dia para o outro, não. Nós não somos médicos, mas a gente tem uma noção pelo histórico do futebol que nós acompanhamos. Mas eu acho que o jogador tem uma autonomia também. Não, pode me. Não, passa pelo crivo do departamento médico, do fisiologista e tudo. O Depou não vai jogar contra o Brasil, não jogou o primeiro jogo e talvez não jogue contra o Brasil por causa de lesão. Pois é, mas deixa é hoje um dos principais jogadores da Argentina, o Depou. Ali, não estava bem depois no Internacional. O Lo Celso também não está convocado pelo machucado. Então é a observação que eu queria fazer a respeito do Gerson. A Argentina falta um ponto para ela classificar, não é isso? Agora você me fez outra pergunta, faltou a quarta, né? O Estevão e o professor falou no Ender. É a birra, né? A birra do... Então, não é birra. Eu fui treinador de futebol amador muitos anos, e fui treinador de futebol de salão 16 anos, futebol amador, campo 12, de futebol de salão, 16 anos, participei ganhei campeonato, Copa Planalto, Campeonato de Brasília, Campeonato Arimateia, Copa Centro-Oeste, como treinador. Quando eu ia lançar um menino do juvenil, eu só lançava ele quando o time estava em empate ou ganhando, mas jogando bem. Se o time estivesse jogando mal, eu falava, não vou te pôr aí, que jogar em time que está perdendo é a coisa mais difícil do mundo. Para não falar que é a pior coisa, é muito difícil. Então, não se tem o cuidado de lançar os meninos quando o time está ganhando, aí as estrelas que é da chapéu, que é da caneta, não sei o que, e não bota os meninos. Quando as estrelas machucam e o couro come, aí empurra os meninos lá. Sabe aquele cara que não quer pular do avião, vem o capitão e empurra ele lá? Tipo eu na aeronave, que me empurraram. Para que diz? Eu vi, só estava no ar. O que aconteceu aí? Tem que puxar o trem rapidinho. Você não sabe nadar, o cara te joga lá no meio do mar. É isso que está acontecendo. Ele não põe, porque você viu o João Pedro está fazendo gol de todo jeito lá na Premier League. Não fez nada. A bola nem chegou nele. Nem chegou. A bola falar nisso, o jogador do Corinthians, que jogou lá na seleção holandesa. O Kempis. Não, o Memphis. O Memphis Depay. Cabelinho cortado. Todo limpinho. Todo limpinho, arrumadinho. Ei, meu amigo, lá tem treinador. Pois é. Primeiro tempo foi mais ou menos, meio barro, meio tijolo. No segundo tempo, o homem virou uma fera. Foi mesmo. O treinador chegou para ele no vestiário e falou assim, chegou lá pro Vigel, ô Vigel, fala pro Depay que se ele não jogar, eu não convoco ele mais não. Dentro do vestiário, o Vigel é o capitão, né? Aí ele falou pro capitão cobrar dele, né? Mas ele ouviu, né? Ô Vigel, fala pro Depay
Ou ele joga ou eu não convoco ele mais não. Você viu a postura dele? Ele virou outro. Né? É porque chegou lá de sapato alto. Jogando o Corinthians, Ei, ganhando 6 milhões por mês. O questionamento que você faz. Os jogadores e o treinador, todos os jogadores hoje que estão na seleção brasileira são maiores do que o Dorival. Esse é o problema. O Zagallo tinha moral, sabe por quê? Eu ia falar, Porque ele era maior do que todos os jogadores. Eu ia falar do Lancelotti, Zagallo. Tele. Lancelotti. Eu ia falar do Zagallo. Se essa seleção que está aí não jogava com o Zagallo, não. Não, se não jogasse, ele tirava. Pode ser quem for. Mas quem for. Vamos seguindo, professor. Mas é birra, eu acho que é birra, então se não vai colocar um garoto, chama todo mundo aí, ó. Fica ruim pro garoto. Chamou o cara só porque o outro lesionou, puxou o outro. Aí não me impõe. Ele dá de marcação comigo. Então para que convoca? Aí da próxima vez, Hendrick, que te convocar, você fala, não vou não, muito obrigado. Aí o Romário fez. Serginho, né? Serginho, lateral esquerdo. Não quis mais. Não vou não, o Dida, né? O Dida também, mas não me convoca mais não, eu já cansei. Eu não vou julgar mesmo, para que eu vou lá? Né? Faz que nem eu fui numa viagem aí com um caboclo aí também, né? Me chamou para fazer a transmissão e tal. E de repente no meio do caminho já estava arrumando, era outra pessoa lá, fazendo e tal, coisa, né? Aí chegou no dia lá, eu falei, você me trouxe só para passear? Não, é porque é isso aí, né? Aí deu zebra de lá. Aí chamaram. Meu Deus do céu, põe aí o seu computador aí e tal. Eu só dei uma olhada assim, doutor. O meu agora até ligar, agora vai demorar. Mas deixa quieto. Vamos lá, vamos em frente aqui. Vamos seguindo. Vamos lá, vamos pro pessoal que está pedindo, senão não dá tempo. Ó, o Carlos lá de Maceió. Olá, bancada. Informação sobre o jogador Dimba. Jogou aí em vários clubes do DF. Sobradinho. Meu avô é fã dele. Ele ainda está vivo, na joga. Fala aí, doutor. Professor, fala ou eu falo? O Dimba é aquele Pode que falar. dançou no... É aquele que fez o gol pelo Campeonato Botafogo e comeu grama. É ele? O Jogou avô, no Brasiliense também. o avô Foi do... campeão pelo Ceilândia. o Ronaldo, Teve o teve avô. um campeonato que ele foi o artilheiro. Antes de terminar o campeonato, já tinha marcado 20 gols. Campeonato brasileiro. Bom goleador, bom goleador. Qual o time que jogou? Aqui, Brasileiro. no Aqui Brasil, ele jogou no Sobradinho e no Botafogo. No No Brasiliense, Ceilândia não. também. No Ceilândia eu não me lembro dele, Brasiliense mas também. no Botafogo do Rio e o Botafogo de Sobradinho. Por Mas quê? ele jogou depois que já estava aposentando ou ele jogou antes? Final de Não. carreira. Final de carreira. Peraí, tem uma história aí, que o Manuelzinho, que é do Sindicato dos Atletas. Jogadores Profissionais, Isso. era o presidente, foi eleito presidente do Sobradinho, do Botafogo Sobradinho. E o presidente anterior, que já não tinha sido reeleito, acabou vendendo o Dimba, que se chama Editácio. É isso mesmo. O nome dele se chama Editácio, tá bem? Foi para o Botafogo do Rio de Janeiro. E lá explodiu. Não, ele já era bem era conhecido. Mas lá ele explodiu. Naquele campeonato que eu estou me referindo, ele marcou, para quem fez as perguntas, olha só. É o Carlos. Viu, Carlos? Ele foi para o Botafogo e depois, no Botafogo, no Campeonato Brasileiro, que eu não me lembro o ano. Foi pro Flamengo. Foi uma maior transação do Flamengo na época, Pois só que é. ele não recebeu. Pois é. E aí ele voltou para o Botafogo e ficou encostado no Botafogo. Sabe onde estava o Dimba, o Editácio? Ele estava no Botafogo do Rio de Janeiro, morando em Brasília, sem jogar. Sabe quanto o Botafogo pagava a ele? Não foi ninguém que me disse, não. Foi ele que me falou, porque eu era advogado do Sobradinho para tentar anular a venda dele para o Botafogo. Por quê? Porque o presidente, que não tinha sido reeleito, vendeu o Dimba, contrariando o que previa o estatuto do clube do Sobradinho. Pois bem, eu estava
na antessala de uma vara civil aqui em Brasília, eu era advogado do Sobradinho. E palavras do Dimba a mim, é de Tássio Vieira. Palavras do Dimba, aí eu perguntei, e aí Dimba, o que você anda fazendo? Você está aqui em Brasília? Ele virou para mim e disse assim, doutor, eu estou aqui em Brasília porque o Botafogo não rescindiu o meu contrato e ele me paga R$20.000, olha só. Naquela época, se você fizer uma atualização monetária daqueles 20 mil, eu não me lembro quantos anos tem isso, mas deve ter uns 17 para 20 anos. Não, isso. tem muito mais. Não, do dia da audiência. Ah, tá. Do dia da audiência. Deve dar aí uns 70, 80 mil reais. Ele disse a mim, não foi ninguém que disse não, foi ele quem disse a mim, tá bem? E aí depois nós ganhamos a ação, houve um recurso, foi para o tribunal e um desembargador, que eu me reservo o direito de não falar o nome, que era amigo pessoal do ex-presidente do Sobradinho, acabou adotando uma decisão no tribunal que beneficiou a permanência dele lá no Botafogo. Depois disso eu não tomei mais conhecimento e, muito interessante, esse mesmo desembargador, 2 anos depois, ele foi tido como a venda de uma decisão e o Tribunal de Justiça cassou o mandato dele, não é cassou, mas mandou para a aposentadoria, que é um prêmio. Para a aposentadoria, para com desembargador é um prêmio, porque o cara continua ganhando, não é só o desembargador, o juiz também. O juiz também é assim. Então, foi o que aconteceu, foi isso. Então, respondendo, hoje eu não tenho ideia onde está o Dimba. Ele teve agora nos donos da bola lá com os filhos dele, estava dançando até uma... Aqui em Brasília? Lá no programa do Dani Pança, né? Lá não é do Dani Pança, Band, não, é do... Da Band, do Fábio, mas Fábio quem comanda... Fábio Santos no SBT, é no SBT esse programa. Do Fabinho. Ele estava lá dançando esse dia, eu vi, né? Eu não então, vi. Olha aí, ô Carlos, e fala pro seu avô que ele tá vivo, estava até dançando agora esse dia lá no programa do Fábio. E é um cara gente boa. Cara, gente boa demais da conta, né? Ele, aquele Givanildo, não? Como é que chama lá? Um aqui de Brasília também, que tem um apelido. É o volante, o guerreiro lá, como é que é? Não é Givanildo, não, é um nome aqui, deixa quieto. Túlio Guerreiro. É amigão do Dimba. Era volante do Botafogo. O Marquinhos, lá do Rio de Janeiro, professor, acredita no Brasileirão? Olha, ele tem uma pimenta que ele jogou aqui, que eu acredito. Mano Menezes? Eu acredito nos jogadores que estão chegando, né? Não estreou o La Vega, não estreou o cara lá do meio de campo e não estreou o outro menino. E cá entre nós, hein? Aquele lateral esquerdo do Fluminense vai longe, hein? Vai longe assim. Não, eu acrescento. Tem um jogador do time do Fluminense, que eu não sei se ele era da base do Fluminense, foi emprestado ao Cuiabá, não jogou tanto assim no Cuiabá, voltou agora para o Fluminense, é muito parecida, a forma dele jogar é muito parecida com a forma que o Estevão joga. É o Riquelme. Tem nome de craque. Muito bom. Tá? Muito bom aquele jogador. Veja o que eu estou falando, aguarde que você vai ver que daqui a pouco esse garoto vai ser convocado. Você vê como é que acontecem as coisas. Pelo Dorival. Ele só jogou porque o Ganso teve aquele problema, né? O Arias foi para o meio de campo e aí surgiu uma oportunidade do lado direito. Porque o Serna não joga pelo lado direito, nem o Moreninho lá, como é que é? O Keno. Então aí surgiu a chance pro... Pois é, viu como a facilidade que ele tem para driblar e para dar uma assistência para a cabeça de área? E todos esses jogadores devem agradecer um cara chamado Garrincha. Aí o Robin tentou imitar o Garrincha jogando do lado direito. Todos esses canhotos que jogam pelo lado direito devem agradecer o Robin, ponta direita
da Holanda. Eu Aquele só- carequinha, jogava demais. Ele e o Ribéry, pra mim, depois do Garrincha, foram os caras que jogaram bola. Eu só queria falar o seguinte, o Mano Menezes também é um técnico, foi bicampeão pelo Cruzeiro. Não, ele ganhou tudo, cara. E ele manja muito dessa turminha que vem chegando aí. O Mano Menezes é um cara muito esperto. Se der espaço para ele trabalhar, eu acho que ele vai fazer muito bem aí, alguma coisa boa aí no Fluminense, né? Doutor, o seu Santos, Neymar está sumido, doutor. Quem falou isso? Meu Palmeiras vai pode ser virar. João Paulo. João Paulo? O meu Palmeiras vai virar. Olha aí, Com a ajuda vai virar, torcedor. Vai virar um jogo. Torcedor palmeirense, Aí ele tá torcedor falando aqui, palmeirense. ele tá falando, não se empolgue não. E não seca, tá? Não. Não precisa não secar Não. ele não. Não. Pelo amor de Deus. João Paulo, ó. João Paulo, ó. O João Paulo. O Palmeiras hoje não precisa secar, não. O Palmeiras hoje não é. Já falei isso aqui umas 4, 5 vezes. O Palmeiras hoje não é o mesmo time do passado. É claro que eu estava, como ele venceu o Santos, não foi? Foi. Ele venceu o Santos com aquele gol mandrake ali. E botaram Ok? o Neymar lá para assustar os caras do lado de fora. Então, Se fosse o Amaral, com aquele olho dele assim, assustava. Mas não, o olha Neymar... só, eu não vou secar o Palmeiras não, mas vamos aguardar o jogo aí que vai ser no dia... Vai ser agora essa semana, né? vai ser agora essa semana. E na semana que vem, Quinta-feira. João Paulo, na semana que vem estaremos aqui de novo e darei a mão à palmatória se o Palmeiras for campeão em cima do Corinthians e virar 2-1 ou 1-1. Aí tem pênalti, né? Então, Não, se terminar 1-1 o próximo jogo, o Corinthians classifica. O Palmeiras tem que ganhar de 1 gol de diferença para ir para pênalti, de 2 gols para não ter pênalti. Então, ele ganhar aí empata 1-1, vai pro pênalti. Tá bem? Então vamos aguardar. O Miranda, lá de São Paulo, só deixou um recadinho lá. Vai, Corinthians! Aquele slogan que tem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Lá o Jorge, professor, meu Mengão, tá demais. Porque foi campeão. O Flamengo é o melhor time que tem na América do Sul hoje. Deixa eu só te perguntar. Bem saneado, É. bons jogadores, mas o Flamengo tem um grande defeito. Não é qualquer treinador que comanda grupo de super jogadores. Eu conheci 2 treinadores que fez isso. Conheci não. Eu vi. Um chamava-se Tele Santana e o outro Mário Jorge Lobo Zagallo. Porque plantel muito forte engole os jogadores. Notem que o time do Flamengo já está havendo uma insatisfação. Pode notar que o cara já não entra mais, ele está de fora, ele já faz bico. E sai um monte de jogador, hein? Pois é. Mas eu queria falar só o seguinte. Não sei se o senhor viu a notícia aí, tem time de fora aí já querendo tirar o Felipe Luiz lá do Flamengo, né? Não vi, não. Tem lá o... Lá é da Itália? Acho que é da Itália. A Itália aposta muito em treinadores novos. Então lá. O Latorraca, lá de Belo Horizonte, o Latorraca. Te cuida, Latorraca! Pelo amor de Deus, Cruzeiro vai brigar para não cair. Viva o Galo! Olha, o Cruzeiro vai ficar no meio da tabela, igual o Fluminense. Ô, Latorraca, cair de novo não, pelo amor de Deus. Eu sou até a favor de você gritar aqui, viva o Galo, né? Tudo bem, Mas viu? não, mas não faz isso Cruzeiro, com o Cruzeiro, o não. Cruzeiro vai cair. Só de você falar novo. que vai cair, o meu coração como é que fica, ó. Cruzeiro, Fluminense, Santos não vão cair porque tem muito time ruim. Deixa eu só perguntar, vocês que são especialistas em esporte, o Cruzeiro, vocês acham que ele deu um chute no escuro, trazendo tanto esses medalhões lá para essa temporada agora? Gente, vocês Ele apostou no marketing ou ele quis? Não, eu imagino que ele estava, ao trazer Cássio, Dudu, Gabriel Barbosa,
Qual outro que ele Marco trouxe? Jorge, Marco Hã? Túlio, aqueles Marco meninos lá no meio, Túlio, tudo. não. Muito bons jogadores, todos Ele eles. estava contratando jogadores. Eu gostaria muito de ter o Dudu no meu time. De alto nível. O Contratou Dudu? jogador. Não, É. o Gabigol, Então. apesar daquela chatice dele, Pois é. daquela casmurrice dele, Pois é. ele é um grande jogador, cara. Eu não gosto dele. A minha visão é de que o Cruzeiro, ao trazer esses jogadores, estava fazendo um investimento, imaginando que os jogadores iam E responder vão. aquilo que respondiam nos seus clubes. Quem é que não gostaria de ter um Dudu? Eu gostaria de ter um Dudu. O que aconteceu foi que o ciclo dele, talvez por ele falar alguma coisa no Palmeiras, o ciclo dele. Segundo a presidente do Palmeiras, ela mesma disse que ele falou que o ciclo dele no Palmeiras tinha acabado. Já que nós estamos falando sobre esses times aí, eu acho que os 5 principais times hoje que disputam o Campeonato Brasileiro, pela ordem: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Galo, e o quinto time vai te surpreender: Bahia. Bahia. É. Eu não sei, entre o Bahia e o Fortaleza, eu ainda fico com o Fortaleza. O Bahia Tá, O Bahia vai surpreender. vai. O Bahia investiu muito bem. Aquele jogador que veio lá da Dinamarca, então, né? Eu gosto muito daquele menino que joga com a camisa Jean Lucas. Aquele menino Que era do Santos. devia Era ser do o Santos. segundo volante da seleção brasileira. Ele muito nunca bom foi mesmo. convocado. Grande jogador, um grande jogador. Nunca Não sei foi convocado, por quê, eu não o Santos entendo. soltou Eu aquele gosto. jogador. E aí convoca aqueles grandão lá que tá jogando no América, lá da Premier League, América, Ponte Preta, sei lá, aqueles times lá. Aí não convoca o Jean Lucas. Eu fico tiririca da Aí vida. depois vem aí na frente, ó, vai dar prioridade a jogador que joga no Brasil. Ah, pelo amor de Deus. Eu acredito muito também no estilo de treinamento do Rogério Ceni. Ele é maior do que o grupo. Aí é que está a diferença. Ele é maior do que o grupo. Maior que o grupo. O Dorival não é, nem o Felipe Luiz não é. Você está entendendo? Então eu acredito muito. Escreve aí, doutor. Esse Rogério Ceni, se tiver uma oportunidade na seleção, ele faz uma virada de mesa ali. Agora ele é muito personalista, né? Ele não aceita ninguém dar palpite. Por isso que faria uma virada ali. Mas o cara não vai levar esse tipo de cara. Lembra quando o Muricy não foi? É. Muricy e Rogério Ceni é a mesma coisa. Bom, para fechar o nosso programa, que eu sei que o doutor já está correndo, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Nós começamos a falar aqui, vai ser um campeonato diferente. Será? Por quê? Por que, presidente, você está afirmando Eu isso? estou perguntando para vocês porque eu estou vendo muitos times preocupados com o Campeonato Brasileiro. Se vocês notaram a diferença, no campeonato passado todo mundo estava falando em Copa do Brasil, Libertadores. A Esse premiação ano melhorou, né? parece que o Campeonato Brasileiro tomou uma nova Só nova se é, visão. só se é em razão da volta do Santos para a Série A. Não, eu acho que ele está falando Viu, isso João Paulo? porque É. o novo modelito do Edinaldo. Pode ser isso também. O modelito do Edinaldo Pode novo ser. é o bicho. Pode ser isso. Pode É. ser isso aí. Gente, Então. estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou dar uma nota triste aqui agora. Eu não queria dar essa nota, mas eu vou ter que dar. Essa noite faleceu, foi assassinado Foi. a tiros Foi. o garoto Do Luziano, né? Kevin Kaique, É. jogador do Luziana Sub-20, lá no Jardim Ingá. É. Agora a gente deixa aqui os nossos sentimentos à família, porque é uma notícia ruim, mas que faz com que a gente venha pensar aí nesses garotos. Sub-20 é o quê? Tem o quê? Não tem maioridade ainda não, é 21 anos. 21 anos. E de repente, eu não sei se... Esse problema de arma na periferia, É um eu perigo. sempre fui contra. Uma coisa, eu nunca fui a favor de governo militar, tá? Mas uma coisa boa que tinha no governo militar é que se o cara fosse encontrado com algum tipo de arma de fogo na periferia, ele era preso. e Entendeu? Eu não sou a favor de governo militar, eu acho que militar
ele tem que vigiar fronteiras, cuidar da defesa do país. Militar no governo, o único que deu certo que eu li, eu já devo ter lido de 800 a uns 1000 livros, foi Clau, o Homem de Ouro, o Homem de Ferro, que governou a Inglaterra. Não sei se eu já viu falar dele. Lá eu vi a Dama de Ferro. Não, a Dama de Ferro era de alumínio. Perto do Clau ela quebrava. O único cara, porque a Inglaterra estava deteriorada, ia se dividir, a França, a Espanha ia levar um pedaço, e o Clau foi lá, fechou o parlamento e governou, entregou na mão do parlamento, o parlamento foi corrupto, ele foi lá, fechou de novo e organizou a Inglaterra até hoje. Então, foi o único. A Revolução do Mao Tse Tung terminou em ditadura, a Revolução do Lenin terminou em ditadura. Doutor, se quiser falar alguma coisa. Então nós deixamos aqui o nosso sentimento e agradecendo a presença dos ilustres aqui. Muito obrigado. Tudo sob controle, tudo normal. Tudo sob controle. O senhor ia falar sobre aquele camarada que ia chegar lá no Santos, que eles dispensaram ele antes dele chegar. E aquele menino da Bolívia é artilheiro e não joga no time do Santos porque... O Miguelito. Não consegue saber. Não, e o que veio do Benfica, aí, o argentino que veio do Benfica, que veio do Benfica, Também não joga. Bordeaux já tá, chama Boreal. não, nome parecido com isso, Não, sabe? eu vi lá, mas eu não gravei. Fantástico. Não joga. Fantástico. Não joga. É porque o Botou técnico... para jogar 15 minutos do segundo tempo. É porque técnico, Cara. é aquilo que eu estava falando, Não, tem técnico, para tem com birra. isso. Deixa eu mandar um alô aqui pro João Pode. Paulo. Ô, João Paulo, eu estou notando que você é o Lex Luthor do doutor. Você já leu revistinha em quadrinho, né? O Superman. Então o doutor é o Superman e você é o Lex Luthor. Vem sempre com a Kryptonita para jogar no doutor. Não se faz isso, viu? Não se faz isso. Eu vou jogar uma pimenta aqui, em off, ô João Paulo, em off. Pode falar, né? Pode. Ele falou que você está aí com dor de cotovelo do Santos. Ó, brincadeira, viu, João Paulo? É brincadeira. Mas Um olha, abraço. o Bahia vai longe, viu, João Paulo? O Bahia vai longe. Vai longe. Eu Pode também se acho. preparar que o Abraço. Bahia vai longe. Nós somos aqui unanimidade. Entre Bahia e Fortaleza, eu ainda fico com Fortaleza, mas o Bahia contratou bons jogadores que estão aí fazendo nome do Bahia. Tá bem? Então vamos torcer. Eu não sei se eu vou torcer para o Palmeiras, tá bem? Mas eu vou torcer para o Bahia, que o Bahia consiga bons resultados e representa o Brasil aí à altura dos grandes times brasileiros, tá bom? Muito obrigado e fica aqui a referência ao Palmeiras. Vamos aguardar a segunda partida para ver o que vai acontecer. Se o Palmeiras ganhar, eu darei minha mão à palmatória e vou te parabenizar, tá bom? Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. O último aqui. Não, eu queria só para você, como é que é a história aí do Edinaldo? Ele tem um personal também? Não, é o modelito novo. O modelito. O modelito. Estiloso. Viu? Estiloso. O novo visual layout do Edinaldo ficou muito bom. É isso aí, meu amigo. Até a semana que vem, se Deus. Você vai Obrigado. viajar, né? Muito obrigado. Eu viajo no sábado, mas na sexta eu posso estar aqui ainda. Então tá bom. Um abraço. Até Obrigado. a próxima. Um abraço.